Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início a mais uma aula aqui. Espero que todo mundo esteja bem em casa, tá bom? A gente vai encerrar o caderno de atividades hoje, tá bom? Com essa aula. E eu já vou iniciar, eu vou ensinar um outro objeto de ensino, tá bom? Com a aula de hoje. Aí no final tem uma tarefazinha. Então hoje eu vou falar sobre os esportes da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e vou falar sobre um outro esporte de invasão, que é o handebol, certo? Vamos lá. Então os esportes, o que são os esportes, né? Diferente dos jogos, é uma atividade competitiva, institucionalizada, porque todos os esportes, eles têm instituições, as confederações, as federações que organizam suas competições, suas regras, e isso que o caracteriza, tá bom? Existem questões econômicas envolvidas, interesses econômicos, políticos, que são extrínsecos, ou seja, exteriores, mas que influenciam profundamente os esportes, tá? E que possuem uma complexidade grande nas habilidades motoras. E as habilidades motoras entendam como aquelas habilidades específicas, os movimentos específicos de cada esporte, como arremessar uma bola, como os movimentos do nado, dos saltos, tá? São os movimentos, tá? Entenda como movimentos, certo? E os esportes, eles recebem uma classificação da BNCC, tá? Que é baseada na sua organização interna, tá? Então a classificação é baseada na lógica interna, considerando a cooperação, interação de membros da mesma equipe, né? Aqui tem a ver com a questão tática também, interação com o adversário, certo? Se tem contato físico durante o jogo, durante a prática esportiva, se tem ou não. O desempenho motor, que tem a ver com os movimentos que se faz para a prática daquele esporte, e os objetivos táticos, né? Como por exemplo o futebol, qual é o objetivo tático dele? É que a tática ela tem a ver com recursos, tanto individuais como coletivos, para alcançar um determinado objetivo. Então no futebol, você tem que chegar próximo do gol e realizar o gol. Quem faz mais gols ganha. Para isso você vai usar as técnicas individuais com as coletivas, né? Colocando mais zagueiros ou mais atacantes, distribuindo os laterais para alcançar o objetivo. Então isso seria objetivos táticos de ação. Vamos lá, continuando. E aqui, então, na BNCC se divide dessa forma. Os esportes. Esporte de marca. Quais são os esportes de marca? Os esportes de marca são aqueles esportes em que se utiliza os segundos, tempo, utiliza-se o tempo, o peso, a massa, né? Então vai se utilizar o peso, né? O peso, massa, tá bom? Para fazer comparações. Exemplo, a corrida, atletismo, a corrida. Então, no final, na chegada, né, dos atletas, vai verificar o tempo que cada um teve para percorrer uma distância, né? E conforme o tempo, quem fez no menor tempo, vence a competição, tá?
Então a classificação é feita conforme o tempo. Levantamento de peso é outro esporte de marca. Tá? Então quem levanta mais peso vence a competição. Tá? Então vai se verificar através da quantidade de peso, de massa que o indivíduo levantou. Os esportes de precisão são todas aquelas modalidades em que você tem que acertar um alvo. Exemplo, o golfe, você tem que acertar um alvo ou chegar próximo dele, né? Que é o caso do golfe. Se você chegar próximo, você já marca ponto, né? Tem o tiro com arco, né? E o tiro esportivo. Então, esportes de precisão são aqueles que você tem que acertar um alvo ou chegar próximo a ele. Tá? Os esportes técnico-combinatórios são aqueles esportes que são utilizados movimentos técnicos, a combinação de movimentos técnicos resulta numa pontuação. Tá? Exemplo, ginástica artística. Então, na ginástica artística, você tem que fazer uma série de movimentos e você não deve errar nos movimentos. Cada erro que você comete, você perde pontos. Né? E aí, no final da apresentação, você tem que fazer, são vários movimentos, alguns são obrigatórios. E aí, cada vez que você comete erro, você vai perdendo ponto. Tá? Então, os esportes técnicos combinatórios, exemplo, ginástica artística, nado sincronizado, saltos ornamentais. Tá? Os esportes de rede e parede são esportes que você tem que passar uma bola por cima de uma rede, certo? Ou rebater uma bola numa parede, que são chamados também de rebote, rede, parede ou rebote. Tem que passar a bola por cima de uma rede ou jogar uma parede, de modo que ela volte e dificulte a ação do adversário para devolver a bola, né? Mas o objetivo principal é fazer com que ela passe por cima da rede e caia na quadra adversária para marcar ponto. Aí nós temos, como exemplo, o tênis de mesa, o voleibol e o vôlei de praia. Os esportes de campo e taco são aqueles, reúne todos aqueles esportes que você tem que rebater uma bola. Você rebate uma bola e tem que correr por bases para marcar ponto. Certo? Exemplo, beisebol, cricket e softball. Os jogos de vazão, que é a categoria que nós estamos estudando agora. Tá? Os jogos de vazão territorial são esportes em que as equipes têm que invadir o campo adversário para marcar pontos, touchdown, gol, e ao mesmo tempo tem que defender o seu território para evitar de levar um gol, ponto. Bom, então você tem que atacar, invadindo o território adversário e defender o seu território. Bom. E temos também os esportes de combate. Os esportes de combate são que reúnem os esportes em que você tem que subjugar o seu adversário através de técnicas de luta, tá? Movimentos que você tem que mobilizar ou então jogar o adversário para fora de uma determinada área ou colocá-lo sob uma determinada posição no chão ou realizar um golpe para marcar pontos. Tá? Então aí inclui todos os esportes de luta, o judô, o boxe, a esgrima. Bom, vamos lá, continuando. Então aqui nesse quadro nós podemos ver, tá? A reunião dos critérios
de classificação dos esportes. Aqui, ó, nós temos a relação com o adversário. Aí tem os esportes que há interação direta ou com oposição direta, tá bom? E tem os esportes em que não há interação com o adversário direta ou sem oposição direta. Tá? Relação com objetivo. Tá? Translação, ou seja, você percorrer uma distância. A luta. Esporte de campo e taco. Esporte de quadra dividida e muro. Tá? Aqui tem a ver com a questão tática, objetivo tático também. Ó. De marca. Questão do segundo, do tempo, de aferir a massa para fazer comparação, para saber quem ganhou. Estético, ou técnico combinatório, e precisão o alvo. Tá bom? Relação com o colega, individual. Você faz sozinho, pratica sozinho. Coletivo, em grupo. Tá? Individual e coletivo. E de relação com o ambiente. Tá? Aqui nós temos com estabilidade e sem estabilidade. Todos aqueles que são... Essa relação não tem na BNCC, tá? Mas eu vou acrescentar para vocês aqui para enriquecer nosso conhecimento. Tá? Todas aquelas modalidades na água são consideradas esportes sem estabilidade. Então, na água você tem uma instabilidade durante a ação motora, durante o movimento, certo? Então, esporte de luta, nós temos judô, karatê, esgrima, boxe, coletivo, kabaddi. Esses esportes aqui, eles são esportes em que há interação direto com o adversário ou com oposição direta, né? Que é o beisebol, softball, cricket, ou seja, tem contato físico, tá? Tem contato físico com o seu adversário. É uma forma de classificar. O tênis de mesa, squash, né? O squash é um esporte de parede. Você tem que, com uma raquete, você rebate a bola de modo que ela bata na parede e volte. O voleibol, badminton, paddle e tênis. Tá? Os esportes de marca. Aí tem um atletismo, individual atletismo, halterofilismo, natação, né? Coletivo, 4x100 com atletismo. Tá? Esses aqui esportes em que não há interação com o adversário direto ou sem oposição direta. A ginástica rítmica desportiva, a ginástica olímpica, skate, saltos, tá bom? Todos esses não há interação com o adversário, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Handebol, vamos para o handebol. Um pouco da história do handebol. Então, o handebol, alguns indícios mostram que ele iniciou lá na Grécia ou na China com alguns jogos semelhantes ao que nós temos ao esporte handebol de hoje. Tá? Mas o formato mais parecido com o que nós temos hoje, que se começou em 1919, tá? Começou a propagar pelos países da Áustria e Suíça com o professor Karl, que batizou o esporte em 1919, tá? Porque antes ele tinha um outro nome. No início era jogado com os jogadores, por quê? Porque ele era praticado em áreas abertas, até em campo de futebol, em espaços maiores, portanto tinha um maior número de jogadores. Em 1924, os jogos de handebol começaram a ser praticados em ambientes fechados. Tá? Na Europa, o inverno é muito rigoroso
Então eles começaram a praticar em espaços fechados menores, portanto eles reduziram o número de jogadores, e aí ficou 7 jogadores, e permanece assim até hoje. Em 1936 entrou nos Jogos Olímpicos, por meio da Federação Internacional, e aí foi criada a Federação Internacional de Handebol. E a Federação Internacional de Handebol organizou os primeiros campeonatos mundiais. Em 1954, o masculino. Em 1957, o Campeonato Mundial Feminino. Certo? As melhores seleções, as melhores equipes de handebol são as equipes da Europa. Tá? E o Brasil, o time feminino se destaca. Inclusive em 2013 foi campeão mundial. Tá? E a seleção masculina não obteve ainda bons resultados em campeonatos mundiais ou em Olimpíadas. Vamos lá, seguindo aqui. Tá? Aqui, estrutura e regras. A quadra. Então a quadra ela tem 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Essa é a medida oficial. Tá? Para categorias menores, a quadra pode ser uma área menor. Certo? Aqui a área do goleiro. Tá? Tem 4 metros aqui de raio. Tá bom? Essa aqui é o gol. O gol, tá, tem 3 metros de largura por 2 metros de altura. Tá bom? 2 metros de altura. Essa aqui é a área do goleiro. O goleiro não pode sair da sua área, assim como os jogadores de linha, adversário e da mesma equipe não pode invadir a área do goleiro, porque recebe penalidade. A substituição é feita no meio da quadra, por essa área aqui demarcada, tá? Entre essa marcação aqui e essa aqui. Tá bom? Então, primeiro o jogador tem que sair para entrar outro. Certo? Aqui a marca do tiro de 9 metros, tá bom? Que é batido algumas faltas daqui, certo? Aí o jogador, quando for batido a falta, o jogador adversário não pode passar dessa linha pontilhada. Tá? E aqui é a marca de 7 metros, que é onde é batida o pênalti no handebol. Bom. Então essa marca de 9 metros é também chamada linha de tiro livre. Aqui é a linha de fundo, a linha da área, certo? Não pode ultrapassar aqui. Os jogadores de linha, essa área amarela. Ok. Vamos lá, seguindo então aqui. Continuando, estrutura e regras. Tempo de jogo são 30 minutos, 2 tempos de 30 minutos com 10 de intervalo. Número de jogadores, 6 na linha e 1 no gol, totalizando 7 o total, e ficam 7 reservas. Tá? Esqueci de colocar aqui. 7. Posse de bola. No handebol existem 2 regras básicas para quem está com a bola. É segurar por no máximo 3 segundos, você pode ficar segurando ela parado, mesmo que ela esteja no solo. Dar no máximo 3 passos com a bola na mão. Então você pode pegar a bola e dar 3 passos. Se você quiser dar mais 3 passos, tem que bater a bola no chão. Bom. Área do goleiro. Ó, vou marcar. Essa aqui é a área do goleiro. Essa área aqui é do goleiro. Durante o jogo, nenhum jogador de linha pode pisar na linha. Que é essa linha aqui, ó. Não pode pisar nessa linha. Pisar na linha ou área do goleiro. Caso essa invasão aconteça, a equipe está atacando e perde a posse de bola. Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é permitido que o jogador cometa essa invasão, mas somente se pular de fora para dentro. Então, o sujeito vem aqui,
nessa direção, vai atacar, né? Ele está segurando a bola, ele pula e joga a bola. A bola saiu da mão do atacante. Quando ele cai dentro da área do goleiro, não é penalidade. Só seria penalidade se ele caísse e estivesse segurando a bola. Agora, se ele saltou, jogou a bola e caiu aqui dentro da área do goleiro, não é penalidade, certo? Vamos lá para o próximo. Posições de jogadores. Aí tem um goleiro, responsável por defender, né, e iniciar os contra-ataques, né, os tiros de meta. Os pontas são os laterais. São 2 laterais, tá? Eles são responsáveis por armar as jogadas. Tem os meias, jogadores centrais, né? Fica mais centralizado na quadra. Os armadores centrais. O armador central, desculpa. Assim como no basquete, o armador no handebol é considerado o cérebro do time. O jogador que melhor consegue organizar a jogada da equipe. E o pivô é o jogador que atua, é o atacante, né? É o cara que finaliza as jogadas. Vamos lá. Fundamentos. Aí nós temos a empunhadura, que é a maneira como você segura, o ato de você segurar a bola, né? Você tem que manter os dedos afastados e pressionar a bola com as falanges, com a ponta dos dedos. Recepção, tá? Que é o ato de você agarrar a bola. Você pode agarrar com as duas ou com uma só mão. O passe, tá? Que é o ato de você jogar a bola para alguém da sua equipe. Tá? E tem vários tipos de passe. Passe quicado, passe por cima da cabeça, por baixo, em giro, em suspensão. O arremesso é a finalização. É quando você joga a bola em direção ao gol. Bom. Finta é o ato, é a ação feita com a bola na mão. A finta consiste em realizar movimentos de mudança de ritmo, tá? Para que sua equipe mantenha a posse de bola e a equipe consiga avançar em direção ao gol. O drible é o ato de quicar a bola no chão em progressão, com o objetivo de ludibriar a marcação adversária. Vamos lá então, para finalizar, tem uma tarefinha aqui para vocês, certo? Você vai fazer o seguinte: compare o esporte handebol destacando semelhanças e diferenças, usando os critérios de interação com o adversário, fundamentos e objetivos táticos da ação, com outro esporte de invasão de sua preferência. Beleza? Até a próxima!